Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje vou mostrar a baia do Thompson com as carijós de pescoço pelado. Também vou mostrar algumas melhorias aqui na granja, a incubação de teste de alguns ovos galados pelos ameraucanos e falar de um problema que tive com a chocadeira. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. No final do vídeo eu mando alguns abraços. Fiquem ligados. Vamos lá. Pois é, nessa semana eu resolvi formar uma baia com o Thompson e as carijós de pescoço pelado, que são filhas dele. Mas antes, tive que fazer algumas melhorias na baia e no galinheiro econômico. Então, bora ver! Um vizinho resolveu cortar um pé de coqueiro dele, né? E eu aproveitei as palhas. O galinheiro econômico, que fiz há mais de um ano, é coberto com palha e lona. As palhas deixam o ambiente mais fresco. A lona impede que a água da chuva caia dentro do galinheiro. E as palhas sobre a lona ajudam a preservar a mesma. Essa é a segunda vez que preciso adicionar mais palhas. Trabalho concluído. Agora posso esperar mais uns 6 meses até colocar mais palhas de novo. É que com o tempo elas secam e a cobertura fica bem falhada. As galinhas adoram esse galinheiro. Todo lote que eu coloco aqui se dá bem. Continua produzindo e sem estresse. Já coloquei o vermelhão junto com as plaquinhas vermelhas. E voltando a falar da baia para o Thompson, era onde estava o frango GSB. Tem uma área externa, mas estava muito exposta. Tem um corredor próximo e logo após a caatinga. Eu resolvi colocar as palhas em volta. Como já falei outras vezes, a gente não deve subestimar os predadores da região. Um dia desse, um bicho abocanhou uma galinha perto da cerca, mas só tirou uma ruma de penas. Provavelmente foi uma raposa, pelo buraco que fez na tela. Bom, aproveitei e fechei um cantinho que faltava na tela da baia. Gosto de colocar varetas, assim fica mais reforçada. Desta vez aproveitei a fibra do coqueiro. Fiz um ninho às pressas, aproveitei umas tábuas velhas de umburana, fáceis de serrar. Um ninho bem rústico, só para quebrar um galho mesmo. As medidas desse ninho são 38 por 45 centímetros. Ninho pronto, é hora de fazer o poleiro. Muito simples também, mas o importante é que sirva para as aves, né?
Depois de limpar, colocar o ninho e o poleiro, é hora de colocar as aves. O frango GSB foi para a baia que estava o Thompson. Fui pegar as polacas carijós, são 5 galinhas, mas escolhi 4. A que deixei de fora tem um probleminha desde que era pequena. Ela anda meio desequilibrada, mas produz bem. Quando coloquei as fenosas com o galo, ele já foi logo fazendo a festa. Ô bicho bom! É um cruzamento entre pai e filhas. Eu queria evitar a consanguinidade, mas infelizmente só tenho ele, né, de puro sangue, da raça Plymouth Rock barrada. Eu quero fixar o padrão dele nas próximas gerações. O padrão de cor, né, essa plumagem barrada fina. E quero aves de pescoço pelado. Se nascer um galo polaco desse cruzamento, ficará para reprodutor. Eu pretendo adquirir alguns ovos galados de Plymouth ainda neste ano, mas estou analisando algumas opções. É necessário adquirir, pois eu não quero levar adiante os cruzamentos de parentes. Mas por enquanto não dá para evitar a consanguinidade. E o cruzamento entre pai e filhas, ou avós e netos, é uma prática até comum, né, na criação de galinhas. Os criadores de índio gigante e galos de briga, por exemplo, fazem muito isso. Enfim, vamos ver o que vai dar aqui. Se sair alguma ave com problema, a gente descarta e vai fazendo a seleção como tem que ser. Essas galinhas são produtivas e são bem resistentes. Acredito que vai sair coisa boa. Sim, falando dos ovos que coloquei para incubar. Eu colhi 12 ovos da baia das Suras e Ameraucanas. Não estou muito animado porque a produtividade delas caiu bastante. O tempo mudou bastante, fez um frio danado no decorrer da semana, dias muito nublados e talvez isso tenha afetado elas. Estou pensando em trocar elas de lugar, levar para o galinheiro econômico. São aves muito rústicas e aqui estão confinadas. Enfim, aproveitei uma galinha choca, e mudei ela de lugar, né, uns 3 dias antes, para ver se ela aceitava o ninho. Ficou de boa. Vamos ver a taxa de fertilidade. Essa incubação é um teste. Os ovos aí são de 2 ou 3 galinhas. Acredito nisso. Se tiverem poucos ovos com pintinhos, irei descartar. A chocadeira está com problema. O problema é no termostato, né? Não aciona a resistência. Eu vou precisar levar num técnico e aqui onde moro não tem. Tenho que me dirigir às cidades vizinhas. De qualquer maneira, tenho que resolver isso. Logo agora que formei as baias para reprodução, hein? Mas é assim mesmo. Nem tudo sai como planejado. Bom, agora eu vou mandar os abraços. Novamente foram muitos pedidos, mas não dá para atender todos de uma vez. Vamos lá. Um abraço para Gilsa Gomes, Andrew Reis, Joana Dark, de Bom Jardim, Goiás, Ivan Carlos, conhecido como Vinhagas. Um abraço também para Fabiana Freitas, do Maranhão, Vitor de Melo, de Minas Gerais, Eleandro Mesa Júnior, de Bonito, Mato Grosso do Sul. Um abraço também para Lucivan Fernandes, de Confresa, no Mato Grosso. Maurício Rocha, de Itapiramutá, Bahia. Iago Blogs. Abraço para Petrônio Fernandes, de Campina Grande. JV Desenhos de Aves. Um salve. José Fernando, de Minas Gerais. Diego Farias Pales. E saludos al criadero Don Francisco, desde Venezuela. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!